Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do Grupo de Pesquisa E2MOC. O nosso apresentador de hoje é o Adriano César de Souza Pereira. Ele vai se apresentar, vai dizer de onde ele é, que trabalho ele trouxe para cá. O título do trabalho dele é Desenvolvimento de atuador para controle de atitude e órbita para satélites. Então, Adriano, fica à vontade, pode compartilhar sua tela e no final a gente abre para discussões. Muito obrigada por você ter vindo trazer a sua apresentação para a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Está aparecendo aí? Agora tá. Como já dito, né, o título do meu trabalho é Desenvolvimento de atuador para controle de atitude e órbita para satélites. Eu sou aluno de graduação do curso de Engenharia de Controle e Automação. Meu orientador é o Dr. André Luiz Gontijo. A minha área de pesquisa atualmente tem sido na área aeroespacial, com ênfase em controle de atitude para satélites e subsistemas de nanosatélites. E eu deixo aqui algumas informações de contato. A princípio, eu vou seguir com a introdução, abordando o tema, seguir com as etapas de revisão da bibliografia, fundamentação teórica, metodologia, que é um pouco extensa, resultados preliminares, as conclusões preliminares, considerações finais e referências. Note que é um trabalho ainda em andamento, então as conclusões ainda não são definitivas, elas podem mudar com as próximas etapas do trabalho. Sistemas de controle de atitude, eles são utilizados para ajustar a orientação de um satélite a partir de uma referência de orientação atual em comparação ao referencial fixo. Acredito que já seja de conhecimento geral, né? Então, eu trouxe um exemplo bem simples de um sistema de eixos com uma variação com um sistema dinâmico. Mas, afinal, como funciona um sistema de controle de atitude? Aqui nós temos um diagrama genérico de um controle de atitude. Nós temos, na atitude desejada, as informações que são vindas dos sensores, que observam o estado atual do satélite, sensores posicionais como giroscópio, sensor magnetômetro, solar, de estrela, tanto dinâmicos quanto de referência fixa, eles realizam as medidas e elas são interpretadas por uma lógica de um método matemático para poder ser estimada a atitude, então, ser realizada a atitude desejada. O sinal de erro é ajustado, um controle, seja ele PID ou no espaço de estados, ele vai realizar um sinal de controle para poder exercer uma atuação através dos atuadores, como torque. Vale destacar que controle de atitude é só para orientação, né? Nós temos a diferença que o controle de órbita, ele vai entrar na parte de elevação e mudança da trajetória, de alguma forma, da órbita. E os atuadores elétricos geradores de torque, eles exercem essa função de controle de atitude. Eu trouxe um exemplo do magnetorqueador, que é o mais simples e de menor custo que nós temos para poder utilizar em um projeto de nanosatélite, por exemplo, que ele produz torque a partir de um campo magnético projetado no interior das bobinas. Rodas de reação, que são basicamente motores, são necessárias 2 ou 3, de acordo com a lógica de controle utilizada, e uma quarta roda de reação para redundância em muitos casos. E uma esfera de reação, que vem como uma solução para reduzir o espaço que uma roda de reação, que as rodas de reações, né, ocupam. E é o tema desse trabalho. Então, o objetivo geral é o desenvolvimento estrutural e análise do comportamento de um atuador esférico de reação. E seus objetivos específicos começam pela revisão bibliográfica, modelagem 3D do atuador, simulação do funcionamento do atuador, o pós-processamento e comparação com a bibliografia, manufatura do estator, manufatura do rotor, manufatura da bobinadeira e manufatura da estrutura de sustentação. O modelo de circuito de acionamento, simulação do circuito de acionamento, manufatura das placas de circuito e, por fim, ser feita a validação e comparação com a bibliografia. Note que esses itens serão melhor descritos nas etapas seguintes. E os requisitos de projeto são que o atuador opere em condições extremas ou no vácuo, tenha robustez estrutural,
miniaturização para dimensões inferiores a 100 por 100 por 100 milímetros, que seria equivalente a um CubeSat de 10 centímetros de lado, que tem baixo consumo de potência, precisão na atuação, baixo custo, torque aceitável, ambos com base no referencial consultado, viabilidade de manufatura, ou seja, que seja possível com a infraestrutura do campus e da indústria local ser feito o atuador. E funcionamento com tensão de 12 volts corrente de 2 amperes, que seria uma faixa possível para utilizar com microcontroladores, placas de desenvolvimento, sem níveis elevados de tensão, podem provocar ruídos no circuito, e também é o conveniente para alguns atuadores, como rodas de reação. E que seja controlável por PWM, ou seja, modulação por largura de pulso. A revisão bibliográfica ela foi dividida em 3 etapas, sendo a primeira os modelos de atuador esférico de reação. É preciso consultar quais são os modelos que existem. Então, foi feita uma pesquisa de uma revisão, um trabalho que contempla vários modelos construtivos de atuador esférico de reação, e vamos falar um pouquinho sobre eles. O segundo é o critério de dimensionamento do modelo definido. E, por último, o método de análise para observação do comportamento do atuador. Os modelos selecionados de atuadores de reação e suas principais características eu compilei nesse quadro, apenas aqueles que mais eram do interesse para a pesquisa, porque são vários, não dá para colocar todos aqui, né? Então, entra em destaque aqui o motor de indução. E tendo tipo com rolamento, que seria a fixação do rotor com a estrutura, com ar do ambiente, ou por rolamento magnético, bobinas, por exemplo, ou ímãs. A velocidade máxima que ele pode atingir para o primeiro é de 1080 RPM, o outro de 3.500 RPM. E o torque que ambos podem possuir é de 17,7 micronewton e o outro de 0,7 Nm. Então é uma diferença muito discrepante. 17,7 micronewton não é quase nada. Consumo de potência, o autor não conseguiu fornecer esses dados. E nós temos também o ultrassônico, que tem contato direto, porém tem desvantagem de ter atrito, o atrito gera calor, o calor aumenta a temperatura de um atuador que já vai gerar calor, e isso acaba afetando o comportamento da corrente no atuador. Com o tempo vai desgastando o material tanto no rotor como do rolamento. Tem uma velocidade, um RPM de 58,97 em um eixo e um outro eixo arbitrário com uma rotação muito inferior, de 8,49. Isso vai influenciar na resposta que ele tem para conseguir atingir seu valor máximo de torque. E o valor de torque não tem essa informação também. E o consumo de potência é 45 watts, é muita coisa. Em relação a outra versão que o autor aponta como uma melhoria da anterior, e tem uma transferência entre rolamentos, que é basicamente também um contato direto, que são eixos que são acoplados junto ao rotor, e ele gira tendo contato, e esse eixo ele gira junto. A velocidade máxima RPM é o mesmo, porém com uma correção do eixo arbitrário para 54,05 RPM. Também não tem dados do torque, e a potência já caiu drasticamente para 6,4 watts. Mas devido aos critérios da estrutura, pelo fato de ter atrito, contato com o rotor, isso já acaba sendo menos interessante. É possível atingir valores de torque sem nenhum atrito, seja por ar ou contato direto, usando o barramento magnético. Com base nisso, os modelos construtivos dos atuadores escolhidos acabaram sendo, para o motor de indução, ele tem uma abordagem que pode ser por corrente alternada, pode ser por estator laminado, pode ter os polos distribuídos no estator, ou seja, podemos escolher como vai ser, na verdade, a distribuição dos polos, de acordo com as bobinas posicionadas na ranhura. As vantagens é que tem uma estrutura simples, baixo custo, alta confiabilidade, que vai ao encontro dos requisitos do projeto. A desvantagem é que tem baixa eficiência, pelo menos para os modelos apresentados pelo autor, e produz corrente parasita. Possíveis isolamentos não precisa, ou enrolamento magnético, que é o ideal. Já o motor ultrassônico, ele possui múltiplos estatores,
e combinação de modos de vibração. Aqui seria para alguma aplicação um pouco mais diferente da usual para controle de atitude, daria para fazer outras coisas. Uma estrutura também simples, de fácil miniaturização, que entra também no critério de dimensionamento, e tem uma velocidade limitada. Contudo, tendo torque elevado, é o que importa. E o contato direto também com rolamento esférico e enrolamento acústico. Como tem essa questão de ter o contato direto, ele fica em contato com a estrutura, isso acaba dando muito desgaste, a vida útil acaba não sendo tão interessante. Então foi escolhido o motor de indução. E aí foi feita, então, uma revisão, como dito, sobre esse motor de indução, entre vários motores de indução, e acabou encontrando esse atuador que o autor utilizou como uma estabilização de uma poltrona. Isso fica de ponta cabeça, né? O atuador ele fica de ponta cabeça, essa é só uma representação dele mostrando, né? Nós temos uma esfera oca em cobre. Removendo a esfera oca dentro, nós temos os blocos de estatores com estatores laminados, né? Lâminas de aço silício, e a estrutura de sustentação. O critério de dimensionamento é basicamente uma esfera que tem uma espessura de 1,8 milímetros, tem um outro revestimento interno de 3,8 milímetros, que no caso o autor utilizou aço, e um desvio entre o estator e o rotor de 0,9 milímetros, que nesse caso, como está em ambiente terrestre, está preenchido com ar. Ao lado nós temos uma vista um pouco mais ampla de como é esse bloco de estator e suas ligações nas ranhuras. Como critério de dimensionamento do modelo definido, e como não foram encontrados referenciais que seja diretamente correlato ao que vai ser feito nesse estudo, então foi escolhido o dimensionamento como se fosse um motor de indução trifásico. Então, a dissertação de mestrado de Sobrinho possui número de indutores, número de espiras para o indutor, método de associação das fases, espessura das lâminas do estator, material do estator, materiais do rotor, desvio entre o rotor e o estator, comportamento do campo magnético e redução de ruído. O autor ele traz em sua tese 150 páginas discutindo muito bem todos esses critérios de dimensionamento e muito mais. Muitas outras dicas que foram úteis para o dimensionamento do atuador. O método de análise para observação do comportamento do atuador, ele irá partir também do trabalho de Sobrinho, através da análise de elementos finitos, no qual ele realizou o dimensionamento das ranhuras do estator e rotor. Ele exibe também as tensões por variação da RPM do rotor para diferentes materiais. Ou seja, o atuador vai produzir torque, vão gerar forças na estrutura. Então, é preciso ser feito um dimensionamento para que essas forças não comprometam a integridade estrutural. Outro autor, Cardoso, foi utilizado, então, um livro como fundamentação, que traz exemplos de solução de problemas de eletromagnetismo. Agora eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento, a fundamentação teórica que sustenta a teoria sobre o que nós vamos estudar, que no caso, para o rolamento do estator, deseja-se um fluxo magnético perfeitamente sinusoidal, ou o máximo possível. Ou seja, canto vivo, curvas, é o ideal. O canto vivo vai gerar uma acentuação no caminho que o campo precisa fazer, na superfície, isso produz perdas. A área da ranhura devem ocupar o máximo de espiras possíveis, ou seja, não pode ser muito grande, porque isso pode comprometer o comprimento e a largura dos dentes da ranhura. Também não pode ser muito pequeno, porque pode ter pouco espaço para acomodar as espiras, e elas irão, quanto mais espiras, mais a intensidade de fluxo magnético. Então, para as bobinas, funciona basicamente o seguinte: quanto maior o número de espiras, como dito, maior o fluxo magnético. O número de espiras pode ser calculado pela área da ranhura dividido pela área da seção transversal do fio. Nós temos o número de espiras que podem se acomodar na ranhura. A concentração dos fluxos pode ser expressa por lambda, o número de espiras, vezes o fluxo
tanto o lambda como o fluxo são de mesma dimensão, em Weber a unidade, e é uma equação linear, ou seja, é proporcional. Para o motor trifásico, são necessárias 3 fases com defasagem conhecida entre si, oscilando em uma frequência e período determinados. Então, a equação para a corrente que eu vou aplicar nesse indutor pode ser representada por seno de 2 vezes π, vezes a frequência definida, vezes o período, menos a defasagem. A concepção do rotor com o estator. O rotor, diferente dos existentes, não possui ranhuras e não é sólido. Nós temos aqui um exemplo do mesmo autor, Kumagai, que apresentou aquele atuador para estabilização de poltrona, onde as ranhuras que estão localizadas no entorno do rotor, perdão, deixa eu voltar aqui. As ranhuras que estão localizadas no entorno do rotor com as bobinas, nessa organização, permitem que tenha um controle em 3 graus de liberdade. Tem uma inclinação aqui que o autor aplicou de 22,5 graus. De acordo com a combinação de acionamento entre elas, tem-se o 3º grau de liberdade. Já o modelo à direita, ele só tem 2 graus de liberdade, mas nessa seção radial, se não me engano, é fisicamente impossível de ser montado, porque o espaço em que ela ficaria é onde tem as bobinas. Então, na teoria, isso resolveria o problema também, e também teria o 3º grau de liberdade, mas é inviável aplicar isso na prática. Já observando o rotor, nós temos 2 vetores, que um representa o indutor induzindo um campo no rotor. Este produz uma corrente que irá percorrer um caminho, seguindo, né, o fluxo que o indutor está gerando, e desse modo rotacionar o rotor. E para isso, como a gente interpreta esse fenômeno? Então, nós temos o vetor da densidade de corrente superficial. Imaginemos que eu tenho uma superfície, eu tenho linhas de corrente percorrendo essa superfície, essa seria essa área, né? E o fluxo de corrente na superfície ele pode ser visto dessa forma. Eu tenho uma seção que atravessa essas linhas de corrente, as cargas que estão percorrendo nessa seção ortogonal denominada por ΔLN, elas podem ser interpretadas como, pela definição JL, que é igual ao limite de LN tendendo a zero, a variação da corrente, que seria as linhas de corrente que estão à direita aqui, a definição, dividido pela seção, pelo que passa pela seção. E isso é em em ampere por metro. Esse vetor da densidade de corrente superficial, ele tem uma resultante. Então, nós temos novamente uma superfície agora um pouco mais elaborado, né? O vetor que aponta para o sentido da corrente, imagine que eu tenho um indutor, ele está aplicando uma corrente nesse sentido, ele vai gerar uma componente sempre nessa formação, ou seja, sempre normal a linha em qualquer ponto. Ou seja, a corrente ela pode ser definida como a integral desse comprimento, L, esse L que está aqui, isso para infinito, porque aqui não é uma seção fechada, né? Eu não tenho um caminho que foi fechado, só estou analisando de forma mais didática, né? E se JL for constante, a distribuição será uniforme, ou seja, se eu tenho um período, está variando a frequência, eu estou aplicando lá na minha variação de acionamento da bobina, quanto maior for a frequência, maior vai ser, então, essa uniformidade da distribuição das cargas no entorno do rotor. Agora, partindo para a metodologia, ela é dividida entre modelagem estrutural, a simulação do modelo e a manufatura, que são vários processos. Para modelagem estrutural, eu utilizei o Autodesk Inventor Professional, com licença estudantil. Para a simulação do modelo por elementos finitos, para o problema do eletromagnetismo, foi utilizado o Console Multiphysics, licença do campus. O complemento do Autodesk Inventor Nastran, ele é um complemento para o Inventor, né?
e ele faz análise para problemas mecânicos, problemas estruturais, e de temperatura também. E para a modelagem dos circuitos que vão ser implementados posteriormente na eletrônica embarcada, vai ser utilizado o Proteus. A manufatura é um complemento também para o Inventor, com tecnologia CAM, que ao invés de montar do zero a programação da máquina que vai fazer o corte de uma peça, por exemplo, eu faço um modelo 3D, uso o CAM, insiro as etapas e ele gera o código para eu poder colocar na máquina. E essas máquinas podem ser o torno ou fresa CNC que vão ser utilizados na etapa de fazer as ferramentas necessárias para a manufatura do atuador. Então, são necessárias algumas infraestruturas que não existem, porque não é algo que tem demanda no mercado, então precisa ser implementado. O estator vai ser feito por corte por eletroerosão a fio. E a impressão 3D dos conjuntos estruturais do atuador por impressão em polímero e o rotor como uma alternativa em metal. A modelagem do rotor, então, a partir do Inventor, acabou ficando com um rotor que é feito com a conjunção de duas semisferas, não tem, né, uma esfera oca que seja comercializável, é um processo difícil de ser realizado. Em alumínio, nós temos na imagem central, né? Nós temos esse preenchimento com filamento em PLA. A chapa de alumínio que vai ser utilizada ela tem 1 milímetro de espessura, o diâmetro do rotor é de 54,3 milímetros. O revestimento de ferrite interno é para ajudar na uniformidade do fluxo, ou seja, ele vai atrair as cargas que estão percorrendo a superfície do rotor e vai manter elas mais uniformes possíveis. Então, essa parte interna em filamento PLA que vai estar inserida aqui no centro, ela serve para ajudar na uniformidade quando for fazer a colagem das duas semisferas. Agora, para a modelagem da estrutura, a primeira nós temos a estrutura de fixação dos blocos de estator. Nós temos uma haste para poder acomodar o bloco do estator, e aqui uma representação, não é como vai ficar na prática, mas é o mais próximo possível. E veja que nós temos os indutores posicionados de um modo que eu vou explicar mais para frente, e o isolante entre as ranhuras, que tem que ter para não entrar em contato direto com o estator, as bobinas. Estrutura em filamento PLA, estator em aço silício de 0,3 milímetros de espessura, e são empilhados com 45 lâminas cada. E o isolamento das bobinas em filme de poliéster. É uma fita que vai colada, então ela tem uma espessura bem menor do que o comum, que normalmente é uma pequena placa em polímero de poliéster. Essa é a vantagem de ter utilizado esse material. As bobinas são de fio de cobre padrão WG34, suporta uma corrente máxima de 2 A para esse padrão, e fazendo cálculo para o número de espiras, dão 314 espiras. As ligações dos indutores e a identificação das fases, ela pode ser vista por esse exemplo da figura. Nós temos as 3 fases representadas por R e ST no padrão de cores vermelho, verde, azul, ou RGB. À direita, cada fase, note que nós temos a seguinte representação. Essas linhas é como se eu estivesse dando voltas. A cada duas ranhuras livres, eu dou uma volta. Vai ter um fio que vai ficar livre e outro que vai se associar na próxima. Então, são ligados em séries 3 bobinas, que vão formar uma fase. O mesmo é feito de modo espelhado no bloco de baixo. E isso foi feito para as 3 de acordo com a posição necessária para dar a defasagem com a corrente e também o caminho que, na hora que variar a corrente, vai ser feito o caminho para girar o rotor. E essa seria a representação para um eixo, porque o outro eixo, que é ortogonal, ele ocorre o mesmo. Aqui eu fiz outro exemplo, que é para identificar com mais facilidade como está feita a associação. Então, os círculos com pontinho, eles representam saindo da tela, a corrente saindo da tela, e o X entrando. Então, para uma mesma fase R, vamos analisar só R. Está entrando, dá várias voltas, as 314 voltas, entra e se conecta com outra
outro conjunto de espiras que está entrando também nessa mesma extremidade. A outra extremidade que restou, ela sai. E então, dá mais 314 voltas e entra novamente na última ranhura disponível. E o mesmo é feito para as outras duas fases. A montagem do modelo 3D do atuador acabou ficando dessa forma, né? Nós temos uma vista 2D na central, representando como ficaria com o outro bloco ortogonal na frente. As fixações em parafusos Torx, para dar mais qualidade na hora de montar, né? Porque é uma experiência própria, né? Os outros parafusos que eu utilizei não me agradaram tanto. Acabei usando esse por facilidade na montagem. E à direita, uma vista superior. E aqui é a modelagem do modelo 3D da bobinadeira, que que fará as voltas, as 314 voltas, né? Não vai ser feito na mão, vai ser feito por uma máquina. Ela gira por um motor de 6 volts que fica encostando a ferramenta. Aqui é a ferramenta que eu montei. Ela fica encostando numa chave fim de curso que manda um pulso. E esse pulso serve como contagem de que completou uma volta, até dar 314 voltas e ele para. A alimentação é feita numa fonte de bancada, tem botão para ligar e desligar o sistema, e é utilizada uma placa microcontrolada para fazer o controle. Estrutura também filamento PLA, e a ferramenta com dimensão das 3 fases do atuador. Então, cada ranhura daquela precisa ter um tamanho diferente, porque eu preciso passar o indutor para um outro lado. Então, eu não posso cruzar, não pode atravessar um material no outro. Precisa ter um tamanho diferente para poder acomodar elas. E essa será a ferramenta de conformação para o rotor da esfera. Note que serão 2 processos para fazer a esfera, né? Um que demanda mais tempo e é mais barato, e outro que é mais caro, porém é mais rápido. Será feita 2 ferramentas com o diâmetro e o raio que será necessário para poder ser feita a conformação, que nada mais é que colocar no molde e prender a placa de alumínio e depois pressionar ela por cima, como visto na figura. E agora nós vamos para as etapas de simulação. Aqui são alguns critérios que devem ser seguidos para análise por elementos finitos. O primeiro é a dimensão da análise. Foi escolhido um plano 2D, análogo ao que foi feito para a análise das ligações, e também vai ao encontro com o referencial bibliográfico. Precisa ser feito dessa forma, porque se eu vou referenciar com algo que vai ao encontro de um motor de indução trifásica, eu tenho que fazer como se fosse um motor de indução trifásica. Então foi escolhido esse tipo de análise que é comum para esse tipo de problema. O domínio, a região da geometria do atuador, ou seja, onde a análise vai ser feita. O fluxo do campo magnético nessa região que está tracejada em azul, ele é igual a 0. Então, tudo que está externo à geometria do atuador não faz parte da análise, apenas o que está dentro. Em seguida, são definidas as condições de contorno. São várias delas. A definição do condutor e seu material, como pode ser visto em destaque nessas cores azuis, seria onde eu tenho um fio de cobre e eu seleciono cada um deles. Aqui está sendo feito para a fase S, respeitando o que foi feito no esquemático de ligação que foi apresentado anteriormente. Em seguida, é atribuído o sentido da corrente na fase. O software entende sentido oposto quando você seleciona uma fase que já foi selecionada como sendo um condutor. Ou seja, eu selecionei antes a fase, quem ela representa, agora eu só preciso dizer qual é o sentido da corrente. Quando eu seleciono, ele entende que está no sentido oposto. E a intensidade de corrente elétrica que é aplicada de 2 A. O número de espiras é definido como sendo de 314, e para cada corrente, para cada fase, a corrente e sua defasagem. Para fase R é o seno de 2π, vezes uma frequência de 60 Hz, que foi definido, que é comum, inclusive, na rede elétrica e dos motores também, né, no Brasil. E o período, que nada mais é que o inverso de 60. Para a fase S, que é a que estamos analisando, nós temos os mesmos parâmetros, porém com a defasagem. Subtrai-se de 2π sobre 3, que equivale a 120 graus. A próxima fase será subtraído 240 graus. Se eu for somar mais 120 graus, eu volto em R, na fase R. Em seguida, é definido o isolamento da ranhura e seu material.
Deixa eu voltar aqui, perdão. Veja que aqueles círculos que restaram, eles não representam o condutor, então foram selecionados também, o software entende como se fosse uma face única, então é válido nessa situação, mas poderia ser feito um dimensionamento do estator para não ter esse espaço disponível, ficar menor. É definido o gap de ar entre o rotor e o estator, ver se consigo dar um zoom aqui. Aqui eu tenho a parede com o alumínio do rotor e aqui a região de desvio. E também foi definido para os furos. Poderia ser o material do estator, mas por conveniência acabou sendo aplicado o ar também. Não vai afetar de forma negativa a simulação. O material do rotor é definido também. Opa. E o material de ferrite do rotor, que é aquela camadinha que fica dentro do rotor. Nossa, voltei tudo. Perdão. E o material do núcleo do rotor, que é o filamento PLA. Em seguida é definido para as lâminas de aço silício seu material e por fim é feita as etapas de simulação. O domínio da análise é feito no tempo. Os resultados de pós-processamento, a densidade de fluxo magnético, o vetor correspondente à densidade de fluxo magnético, as linhas de densidade de fluxo magnético, são os resultados de interesse para esse estudo, como resultado preliminar. E a equação diferencial que estabelece a solução para o problema proposto é pela lei de Ampère. Veja que no primeiro termo nós temos sigma, que representa a condutividade elétrica em Siemens por metro. O A representa o vetor do potencial magnético em Weber por metro. E detalhe, aparece aqui uma derivada parcial, nós temos aqui o período, que faz parte da análise. O outro termo representa, o nabla representa o rotacional do campo magnético, que basicamente eu tenho uma linha de campo magnético que percorre em torno de um ponto, que representa o seu sentido. Se eu aumento o fluxo magnético, ela vai para um sentido, se eu diminuo, ela vai para outro sentido. μ0 é a permeabilidade magnética relativa do vácuo. μr é a permeabilidade magnética relativa ao material, ou seja, cada material que eu defini antes, ele tem uma permeabilidade relativa. E o B é a densidade de fluxo magnético em Tesla. JE é a densidade de corrente, que está à direita da igualdade. E o outro termo que está sendo subtraído, né, acho que vocês viram um spoiler, ele é igual a zero, pois ele não se aplica nesse estudo. Né? Aqui é considerado quando eu tenho a velocidade de Lorentz para algum movimento que me interessa, um disco girando, por exemplo, um fluido, aplicação de correntes parasitas. Quando for ser feita esse tipo de análise, aí interessa manter esse termo. Em sequência, como resultado preliminar, nós temos a manufatura das peças do atuador. Foi feita a impressão como descrito anteriormente. Foi feita a impressão também do bloco estator, mas para poder ser verificado o dimensionamento, se está correto o tamanho, se encaixa na estrutura. Então, é feita a montagem final com a carcaça do motor, que será depois derretida para ser feita em forja, uma estrutura em alumínio, aterrada, para reduzir as harmônicas que ele produz com o meio. A manufatura das peças da bobinadeira também foi feita, seguindo os mesmos materiais. O circuito de acionamento no motor da bobinadeira, que nada mais é que um transistor que recebe um sinal de liga para acionar uma carga de maior tensão e consumo de corrente, que no caso é o motor, e esse sinal de entrada ele parte do PWM. Aqui foi feita a animação do desbaste por fresa CNC usando o CAN. E em sequência, a ferramenta que faz o acabamento. Sobra o material na peça, então é preciso ser feita a passagem com uma outra ferramenta que só vai fazer a suavização da superfície. Para análise de elementos finitos, primeiro é preciso ser feita a malha, então, né, antes de executar a simulação. E o console tem a vantagem de fazer o refino nas regiões mais críticas do nosso problema. Então, eu tenho
regiões com mais curvas, elementos muito pequenos, então ele vai refinar mais nessas regiões. Onde uma região maior, que é a mesma coisa, não muda, ele vai deixar um pouco maior, como pode ser visto. Ampliando aquela região da imagem, nós podemos ver que as curvas próximas à ranhura têm um refino muito maior. O resultado da simulação, aqui de forma genérica, né, eu vou desacoplar isso para descrever melhor, dá para ver o fluxo variando de acordo com a variação das fases. Foi escolhido 6 pontos selecionados especificamente onde ocorre a maior amplitude do sinal, e seria equivalente a um sinal de onda quadrada, né? Eu estou falando de PWM e onda de senoidal, mas como é que eu vou correlacionar isso? Bom, o sinal de onda quadrada ele vai ser equivalente à maior amplitude do sinal senoidal. Então, ele pode ser utilizado como referencial. Veja que o fluxo ele está permitindo que seja variado o campo. Nós temos uma variação de 0 a 0,19 militesla, bem baixo, mas essa análise ela está partindo de uma simulação para uma única placa de 0,3 milímetros. Nessa outra simulação, nós temos a observação de alguns vetores que aparecem próximos da curva do rotor, mostrando o sentido que eles percorrem a linha, né, do fluxo magnético. Veja que ela entra também lá no indutor, continua pela superfície, ou seja, o rotor ele serve como um caminho para a corrente sair de um lado, percorrer a sua superfície para outro condutor. Veja que ocorrem vetores em diferentes posições, nós não sabemos ainda, né, não chegamos nessa etapa, para saber se isso tem influência de acabar interferindo no funcionamento de rotação do rotor. Os requisitos que foram atendidos, então. O modelo simulado ele vai ao encontro com a bibliografia consultada e fundamentação teórica. O dimensionamento estrutural atende aos requisitos de projeto. Possui robustez estrutural. Miniaturização para dimensões inferiores a 100 por 100 por 100 milímetros. E possui baixo custo. Tudo com base no que foi pesquisado. E a estrutura é viável, como pode ser visto, com alguns resultados preliminares. Alguns problemas encontrados foi a força atuando contra a tendência de giro do rotor, que foi o que vimos agora nos vetores. O fluxo magnético ele é descontínuo nas bordas devido à não continuidade do estator, ou seja, ocorre um efeito de borda. O fluxo, deixa eu voltar lá para mostrar. Aqui. Essas linhas pretas representam o caminho que o fluxo faz, ele passa por cima do rotor, não dá para ver muito bem, mas ele está fazendo essa lombada, né, vamos dizer assim. Isso interfere, gera uma força contrária ao movimento. E precisa ser dimensionado para saber se isso, de fato, vai afetar a rotação. Além disso, não era para ter nenhum fluxo dentro do rotor, porque é um material de plástico, a condutividade dele é absurdamente baixa. O fluxo magnético atuando em material de baixo potencial magnético, né? E próximas etapas da pesquisa, que é finalizar a manufatura da ferramenta de conformação do rotor, demandará mais tempo, e como alternativa vai ser feita uma impressão 3D em alumínio do rotor. Serão realizadas novas simulações para definir perdas, geração de calor, simulação no vácuo, perturbações geradas por harmônicas, seja do ambiente ou pelo próprio motor nele mesmo, propagação de harmônicas fora da geometria e produção de torque e o consumo, que são critérios relevantes para poder ser feita a escolha, se eu quiser implementar isso num sistema de controle. A simulação e montagem do circuito de acionamento do atuador e a manufatura do estator, além do enrolamento das bobinas, que precisa ser feito utilizando o equipamento já pronto, a montagem final do protótipo e serem feitos os testes operacionais e comparação com o referencial bibliográfico. Essas foram as referências que eu utilizei. Eu gostaria de dar atenção para essa referência, que é do motor que foi utilizado como modelo, mas também uma revisão que foi utilizada, que tem vários atuadores e creio que seja bastante rico de informações para o grupo. Então, e é esse último aqui, Review of Reaction Sphere for Spacecraft Student Control. É muito bacana, está aqui o link. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Legal, Adriano. Obrigada pela sua apresentação. Agora a gente abre para as perguntas. Quem começa?
Isa? Posso começar? Já ia levantar a mão. Acho que só minha câmera funciona. Aí foi. Ei, Adriano. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu fiquei um pouco perdida. Mas assim, não acho que seja culpa sua, é que eu não entendo nada desses negócios de atuador, sabe? Ah, não, sim, eu tentei, por isso que eu foquei mais em falar como ele funciona do que sobre controle, órbita, porque é algo que o grupo já sabe, né? Então, mas aí eu acho que você podia ter falado um pouco mais sobre como que ele funciona, e especialmente sobre, tipo assim, porque pelo que eu entendi, pode ser que seja uma besteira enorme, mas é tipo uma alternativa às rodas de reação, não é? Isso que você está construindo. Isso. Eu acho que você podia ter enfatizado um pouco assim, as vantagens dele em relação à roda de reação. Acho que ia ficar mais claro assim a justificativa do seu trabalho. Que, inclusive, é muito legal esse negócio de você tá fazendo as coisas, sabe? No físico. Muito chique. Tá, eu anotei aqui, uma ótima sugestão, muito obrigado. De nada. Uma coisa que pode ser que eu tenha perdido, não sei. Mas lá no seu slide 7, você fala sobre os requisitos. Aí eu não sei se você especificou melhor mais para frente na apresentação e eu que voei. Tá aqui no... Aqui. Isso. Mas, tipo assim, por exemplo, baixo consumo de potência. Tipo, quão baixo? Precisão na atuação. Então, baixo consumo... Perdão, pode terminar. Não, desculpa, é só um exemplo. Você pode ir. Baixo consumo de potência, lá naquela revisão, que inclusive eu destaquei como opção de pesquisa, o autor ele mostra o consumo de potência. Então, por exemplo, nesse atuador aqui, sim, esses dois ultrassônicos aqui, eles são de um mesmo autor, só que ele melhorou depois. Então, o primeiro ele tinha 45 watts e o outro 6,4 watts. Então, isso aqui pode servir como parâmetro. Aqui não tem os outros dados de potência, mas os outros atuadores, eles têm mais informações e tem também um mercado que pode ser consultado. Então, em média, é uns 6 watts de consumo. Então, a ideia é ficar próximo disso, baixo consumo de potência. Claro que tem soluções com consumo muito mais baixo do que essas. Mas aí, então, será que não seria talvez o caso de você definir lá, tipo assim, você quer ficar abaixo, tipo, para você menor que 6, tá bom. Entendi, definir um limite que eu tolero e dimensionar a partir dele. Para até depois você conseguir, lá nas suas conclusões, você falar, olha, eu consegui ficar abaixo do que eu queria. Ou então, não, e não consegui. Entendeu? Perfeito. Eu acho que te ajuda lá depois. E aí, assim, para todos esses que você usou, tipo assim, uma definição meio subjetiva, aí você vê com o seu orientador se faz sentido também, tá? Tipo, já destacar um valor que vocês estão tentando alcançar. Perfeito. Tá? Tudo que eu tô falando aqui é sugestão, tá bom? E sugestão meio leiga, assim, então... Ah, não, mas essas são sugestões que, na verdade, a gente leva em conta na hora de dimensionar, né? Então, você tá certo. E aí, outra coisa que eu senti, assim, na sua apresentação é que eu achei que você podia ter gastado mais tempo na introdução do que na revisão bibliográfica. Eu acho que você foi passando bem, assim, detalhe por detalhe, certo. Na sua revisão bibliográfica, que eu achei que você podia ter gastado introduzindo melhor para nós a questão dos atuadores. Assim, talvez numa banca de especialistas isso não faça sentido, tá bom? Porque eu acho que eles vão estar mais por dentro de tudo. Tá. Outra coisa que eu acho que pode ser que eu que tenha voado, essas ferramentas que você está produzindo para manufaturar o seu atuador, elas estão nos seus objetivos específicos? Elas estão, são metas, inclusive, da iniciação científica, e, assim, para a gente que faz engenharia de controle de automação, é até comum. Então, o método do processo acaba importando. Sim. Tá, beleza. Então, tá. Então, era só isso. E acho que era... E aqui é só uma curiosidade. Por que o fundo do seu slide é uma folha?
Na verdade, eu falei, vou pegar o modelo de apresentação mais bonito. E teve um congresso que eu participei recentemente que eu achei que esse que era o mais bonito. Eu falei, vou pegar esse. Ah, tá. Tudo bem. Foi Achei isso. legal. Obrigado. Mas é só isso. Eu gostei da apresentação. Eu achei meio denso, assim, mas eu acho que é só porque não é uma área que eu tô acostumada. Uhum. Mas, assim, deu pra ver que você tá fazendo bastante coisa, que você domina bem o assunto. Então, acho que você tá de parabéns. Eu fiquei preocupado com o tempo e, assim, deu 50 páginas, slides, né? Então, assim, o que eu vou sacrificar? Porque na prática, o que eu estou fazendo? Eu não consigo apresentar esse trabalho todo. Como eu tive a oportunidade de apresentar, aí eu falei, eu vou pôr tudo aqui. Porque nos congressos que eu apresentei, eu separei. A parte estrutural, eu fiz uma coisa, a parte de análise do comportamento, eu fiz outra. Que não cabe de fato. Mas acho que, não sei se você concorda, mas talvez fazer várias apresentações, eu acho que é um trabalho bem legal. Tipo, pode ir apresentando pra gente aos pedacinhos. Vou fazer isso. Ano que vem pode deixar. Tá, eu quero ver de novo. Obrigado. Então é só isso, são esses meus comentários e parabéns para você e para o seu orientador também. Vocês estão indo muito bem, na minha opinião. Obrigado. Obrigada, Isa. Você quer falar, Bruno? Pode falar. Beleza. Parabéns aí, Adriano, pela apresentação. Eu concordo com a Isa, eu achei ela bastante técnica, mas faz parte, né? Talvez o conteúdo mesmo seja bastante técnico e não tem muito como facilitar. Uma coisa, esse teu atuador ele é para controle de atitude, né? Isso. Então eu tenho uma questão com o título, porque o título tu colocou. Tá adequado. Tu colocou desenvolvimento de atuador para controle de atitude e órbita para satélite, certo? Dá a Bom, entender que é para órbita. Eu sei a diferença e assim, foi o título da IC, eu tentei mudar, a gente falou, não dá, eu falei, agora já foi. tá, beleza. Obrigado. Tranquilo. Uma outra coisa também que eu achei curioso, mas é realmente uma coisa que eu só nunca tinha visto, então eu deixo aí para os professores me dizerem se é algo mais comum que só eu que estou viajando. Mas eu nunca tinha visto botar a revisão bibliográfica em objetivos específicos. É comum? Então, posso responder? Você quer falar, Adriano? Não, na Então, verdade, agora eu também fiquei na dúvida. Na verdade, depende, assim, até se o André quiser se pronunciar, mas eu vou dar a minha opinião. Quando o aluno é novo no tema, a gente até pode colocar, porque como ele não sabe ainda nada, vamos dizer assim, essa parte de teoria e de revisão bibliográfica pode ser, sim, um dos objetivos do trabalho. Mas a partir do momento que ele avançar com a pesquisa dele, normalmente não. Normalmente isso deixa de ser um dos objetivos do trabalho. Essa é a minha forma de conduzir a orientação dos meus alunos. Tá? André, você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, só falar um pouco, porque é o seguinte, essa é uma IC, é uma iniciação científica, mas também é um TCC, porque ele vai continuar o TCC dele na mesma área, tanto que ele tá fazendo concomitantemente. E na qualificação, que tem a qualificação, que seria metade do trabalho, eu deixei ele colocar a biografia, porque aquela parte ele estava começando, né? E como ele não terminou, aí a gente não tirou. Provavelmente na última apresentação do TCC, na defesa dele, não vai ter como objetivo. Então, assim, ele deve ter pegado da qualificação, que ele teve que apresentar a qualificação, e na qualificação a gente geralmente coloca que um dos objetivos é a pesquisa bibliográfica. Então, como a professora falou, na versão final, né? Porque o IC não tem apresentação, no IC é relatório. Tá? No relatório, obviamente, a gente vai tirar, vai ser só o objetivo principal realmente é construir, mas na qualificação do TCC dele, ele colocou, aí ficou, entendeu? A bibliografia como uma parte de Objetivo específico. objetivo específico, isso. Tá?
Mas, assim, realmente, a versão final, geralmente a gente não coloca na versão final do apresentação do trabalho final do TCC. Tá? É isso. Beleza? Obrigada, André. Bom, da minha parte, acho que eram esses comentários. Bom, só reforçar de novo, parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho, que está bem, bem completinho. Obrigado. Obrigada, Bruno. Rafael, pode falar? Opa, bom dia. Parabéns, Adriano, pela apresentação. Ficou muito bom o seu template. Eu gostei bastante. É um tema muito legal. E as minhas perguntas, a primeira inicialmente, é mais uma observação mesmo. Quanto às equações e as fórmulas, eu acredito que seja importante você colocar uma bibliografia do lado. No caso, mencionar de qual livro você retirou, para a gente poder ter uma noção de onde que saiu. Já respondendo, mas tem que corrigir mesmo, foi daquele livro de fundamentação sobre elementos finitos, que o autor também entra com a fundamentação sobre eletromagnetismo. Então, Tá. Mas seria legal ter posto assim, ou ter citado antes, não sei se eu posso simplesmente falar, vou utilizar isso como referencial para todo o cálculo. Não posso, tem que pôr sempre. E pela quantidade desculpa, também. só um minutinho, Rafael. Não, pode sim, eu tinha entendido outra coisa. Se você pode só falar, não, tem que estar escrito, mas você pode colocar todo o referencial teórico. Sim. Pode sim, fazer uma citação única para tudo, pode. Desculpa, vai, Rafael, pode continuar. Imagina. Gostei do seu trabalho, que você colocou bastante a mão na massa, tem bastante coisa feita, assim, por conta própria, bastante simulação, e isso eu acho um ponto muito positivo. Claro, é um TCC, é o esperado mesmo, e foi feito, então, isso, sua iniciação científica. E eu não sei, agora é uma sugestão, não sei se faria sentido no primeiro momento, mas referente à impressão 3D, existe um filamento condutor. Você acha que poderia implementar isso na sua estrutura? Teria algum proveito? Ou teria somente alguma influência, sim, porque como é um filamento e ele faz camadas, ele faria que o fluxo de corrente fosse mais favorável no sentido da camada. Então, isso poderia acabar afetando. Mas é também uma solução que um dos autores da revisão coloca como uma forma de você usar isso a seu favor para direcionar a direção que o atuador vai apontar a esfera. Então, pode ser que para um outro modelo de atuador seja interessante, sim. Perfeito. É porque nesse seu trabalho, realmente, são as espiras que importam, né? Você vê a reação delas a partir do seu circuito, né? Então, o que eu tinha pensado mesmo era realmente, por exemplo, você fazer um rotor impresso, ou algo do tipo, mas realmente, como você disse, entra em outro atuador. O rotor que eu vou fazer como alternativa, que é absurdamente mais caro, ele é impresso, mas não é por camada, ele seria por igual resina. Então ele vai depositando, então acaba ficando algo um pouco mais uniforme. Entendeu? Entendi. Tá. Mas eu vou ter que comparar os dois, eu vou testar, vamos ver qual que tá melhor. É que o outro método vai demorar muito mais, a gente tá dia 17, e a minha IC, pelo menos, é até dia 31 de dezembro. Então eu já tenho que estar correndo para concluir os resultados. Entendo. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Claro. Uma última observação, assim, eu acho que faltou um pouco você apresentar alguns parâmetros em relação à simulação de elementos finitos. Algumas configurações que você utilizou, por exemplo, você usou a malha triangular. Existem outros tipos de malha. Você explicar um pouquinho do porquê foi utilizado essa, eu acho que seria legal. Na verdade, normalmente coloca no congresso, inclusive, que eu apresentei esse trabalho recentemente, eu acabei colocando, mas assim, o console ele não me deixa escolher. Ele só faz
modelo. Eu não sei se outro pacote que você compra mais deixa, mas nesse que a gente usa, ele só faz triangular. Ah, sim. Mas você precisou colocar algum. Ele faz automático. Acho que o Qual que é Rafael o software cortou. que ele mais você, né? Rafael, você está travando para a gente. Acho que precisa falar de novo. Qual o nome do quê? Acho que ele quer falar o nome do software. Isso. A versão que estou usando é 4.4. Acho que ele travou de vez. Acho que ele travou de vez. Bom, quando ele voltar, a gente retoma com... Ah, tá aí, Rafael? Acho que não, né? Voltou? Mais ou Oi, menos. voltou? Consegue ouvir? Aí, pode falar. Desculpa. No caso, eu iria recomendar, então, a partir da viabilidade, o estudo de algum outro software. Assim, a simulação de elementos finitos é algo muito complexo. Se tem uma coisa que eu aprendi, que eu já tive a oportunidade de conhecer, ela é muito trabalhosa. A gente tem que tomar até um certo cuidado com os resultados dela, para não gerar um viés de um resultado, digamos assim, manipulado, velho. Uhum. Existem especialistas que trabalham com isso, e claro, a gente tem que entender a diferença das pesquisas. Talvez se você conseguisse utilizar o software ANSYS ou o Abacus, Que acho não que você tem conseguiria... licença. Ah, tá. Não, É mais entendi. questão de acesso mesmo, porque tem até outros softwares livres, mas assim, os livres eles dão muito mais trabalho de você usar. Tá. Entendi. Não, perfeito. Mas é uma Mas assim, sugestão que vale a pena sim aprofundar a malha. tá. A gente aqui no campus São Paulo, também do Instituto Federal, a gente tem a licença, caso você queira utilizar, inclusive pelo laboratório do professor Caporali. Então, é uma coisa a ser conversada, caso você tenha tempo também e disposição, e aí vai do seu interesse. Fica o convite. Pô, muito obrigado, vou considerar sim. Tô com um monte de simulação pendente. Não, com certeza. E no mais é isso, eu gostei muito da apresentação, ficou muito claro a sua proposta, e meus parabéns, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Rafael. Acho que só tem eu agora, né? Depois a gente deixa para o seu orientador encerrar. Bom, vamos lá. Bruno, Adriano. Também gostei bastante da sua apresentação. Eu concordo com tudo o que os nossos amigos falaram. Algumas coisas eu tinha anotado aqui, e aí sempre que alguém cita, eu gosto de repetir, não tem problema, Rafael, no fim deu certo. Eu gosto de repetir para a pessoa, para o apresentador ver que isso chamou a atenção de mais de uma pessoa, sabe? E levar bastante isso em consideração. Eu concordo com a Isa que foi uma apresentação bem densa, mas não tinha muito como não ser, né? Eu acho que isso é porque nós não somos especialistas nessa área, então faz com que fique realmente uma apresentação densa. Só que aí isso faz com que, às vezes, a gente pergunte coisas que você falou, sim. Então, não leva tão a ferro e fogo as coisas, não. Depois você vê de novo a sua apresentação. Só agora, com a fala do seu orientador, agora nas conversas, que eu consegui entender que isso era um trabalho de iniciação científica e que isso vai virar o seu TG. Eu não sei se você não falou, se eu que mosquei e não peguei, mas essa informação eu não tinha. E isso é bem importante para a gente saber o que esperar, né? É uma das primeiras coisas que devem ser ditas
num encontro como o nosso, para a gente saber o que a gente espera. A gente espera um trabalho de iniciação científica que está começando, que está acabando, vai continuar? Ou isso é uma dissertação de mestrado? Ou isso é um projeto de doutorado? Entende? A gente precisa saber aí o que a gente espera, em todos os sentidos, num sentido de nível e num sentido também de tudo que já foi feito. Está suficiente? Não está suficiente? Então, é uma informação bem importante para a gente. Eu anotei aqui também com relação ao título. Eu não sei se você sabe, mas a esmagadora maioria aqui do nosso grupo é de órbita. Não, sim. Mentira, não sei se é esmagadora. Eu sou de órbita, mas bastante gente é de órbita. Então, a hora que a gente vê órbita no título, nosso olhinho brilha, e aí a gente já tem uma expectativa gigantesca com relação a isso. Aí você comentou que era porque era o título da sua iniciação científica, né? Mas eu teria trocado. O que aconteceu? Eu achei até um esquema para driblar isso, né? Que seria a intenção é usar o atuador em conjunto com o controle de órbita, porque daí tem alguns que combinam atitude com órbita, mas aí assim, onde eu vou encaixar isso? Não vou dar desculpa, tá errado, eles vão notar isso, eu tô vendo que tá errado, mas eu tentei mudar o título de verdade, eu não consigo. Para essa apresentação, você poderia ter mudado o título? Tá. Poderia. Lá na sua IC, você não pode, né? Porque é uma coisa... É do CNPq, sua bolsa? Ou que não seja. PIBIC, CNPq. Bolsa Federal. Ah, entendi. É vinculado à sua universidade. Então, beleza, você não pode mudar. Mas aqui pra gente pode, porque é um trabalho. E aí você até pode dizer, olha, o título da minha iniciação científica é esse aqui, mas tá tendo um furo aqui nesse pedacinho da órbita, então aqui pra gente eu tirei e tal. Tá bom? Então, para um congresso, se não for algo de você realmente manter o seu título, você pode trocar, porque o título é o cartão de entrada para sua apresentação, sabe? Então, a gente não pode vir com uma expectativa errada para sua apresentação. Também concordo com a Isa, que expressões como alto, baixo, muito, pouco, que você usou muito durante a sua apresentação, elas são abertas, assim, são conceitos que não são claros, porque o que é alto para você pode não ser alto para mim. O que é baixo para você pode não ser baixo para o seu orientador. Então, a gente não costuma, em trabalhos científicos, usar essas expressões alto, baixo, muito, pouco, pequeno, grande. A gente realmente coloca um número ali. Aí você pode realmente colocar uma faixa. Então, isso aqui para mim é alto, de tal a tal é alto. Os meus resultados vão se manter altos. Ou meus resultados não se mantiveram altos. Aí sim, mas você precisa mostrar para a gente o que está dentro da sua cabeça, o que é alto, baixo e etc. Tá? Perfeito. Eu também demorei para entender o que você ia fazer, mas talvez depois você assiste sua apresentação de novo, porque eu de verdade acho que foi lerdice minha, tá? Mas eu demorei para entender que você estava propondo um equipamento para substituir as rodas de reação. A hora que eu entendi isso, eu fui para as nuvens, assim, eu falei, que da hora! Então, acho que depois você vê a sua apresentação e vê se fui eu que mosquei ou se foi você. Mas eu acho que isso tem que ser dito com todas as letras. Uma das primeiras coisas que tem que ser ditas lá no seu objetivo, lá atrás. Objetivo geral? Eu acho que sim. E dizer muito claramente, porque isso é muito legal, isso é muito incrível para você ir escondendo e ir contando para a gente em doses homeopáticas conforme a gente vai te ouvindo. Esfrega na cara de todo mundo mesmo, lá no começo da sua apresentação. Obrigado. Então, acho que os meus comentários são esses. E, no geral, achei muito legal. Concordo com a Isa. Quero te ouvir de novo. Quero ver de novo. Depois, a pergunta também que eu tinha era como você fez a divisão em elementos finitos, que eu também sugeriria que você usasse outros softwares, mas já entendi aí a sua questão. Se você for fazer um mestrado nessa área, daí eu vou te infernizar para usar outros softwares, mas eu acho... Por isso que é importante a gente entender se é um TG, se é uma iniciação científica, o que é. Mas para um TG, para uma iniciação científica, achei super suficiente, super legal. A impressora também, eu não tinha entendido se você que tinha imprimido isso, se era uma impressora da sua universidade, se foi algum professor que fez. Foi parceria. Seria interessante falar também. Então, sim. Foi na Unesp aqui do lado.
Ah, legal, tá vendo? Eles te ajudaram pra caramba e você nem cita os caras, olha que sacanagem. Então, eu coloquei nos agradecimentos, mas esse eu acabei removendo, porque, de verdade, eu fiquei preocupado com o tamanho. Porque o Márcio falou que era de 30 a 50 minutos. Então, Aqui você apresentou em menos de 40 minutos. Não lembro agora o que eu deu apaguei. 40 e alguma coisa. Não deu? Ô, louco, eu gravei aqui pra mim. Ah, é? Bom, enfim. Não, mas de qualquer forma eu fiquei preocupado por isso, mas aí acabou pecando o trabalho. Certo era ter descondensado o trabalho. É, eu acho. E assim, aqui, se você estivesse treinando para o seu TG, a gente ia cronometrar seu tempo e a gente ia ser bem rigoroso com relação a isso, porque alguns membros de banca enchem o saco com relação a isso. Eu sou uma pessoa que eu encho o saco com relação ao tempo de apresentação. Mas, como era uma coisa mais livre, se passasse de 50 minutos, a gente ia continuar te ouvindo e adorando, entende? Então, não precisava se prender tanto nisso, tá bom? Então, nas próximas, você já sabe que se passar um pouquinho, né? Porque a gente também já organiza nosso dia aí em função do tempo do seminário. Se passar um pouquinho, não tem problema, mas se você estiver treinando para alguma coisa, daí tem problema. Certo. Tá bom? Mas te agradeço mais uma vez pela sua apresentação. André, você quer falar alguma coisa? Então, não, eu queria mais agradecer ao espaço e é bom a gente ter a visão das pessoas, né, a respeito. Eu costumo deixar a apresentação, o Adriano bem solto nessa apresentação, principalmente porque essa aqui ela é uma apresentação mais para prever os erros. E só, depois eu vou falar com você um slide lá, mas eu falo com você depois. É um slidezinho lá que ficou. Faltou só um detalhezinho, eu acho que a figura comeu o negócio. É a figura. O slide 25. Já quer que eu ponha aqui agora? Se quiser pôr. Vou voltar aqui. Rapidinho. Mas é figura. Eu sei que você. É porque esse software, na hora que ele. Se você tiver selecionado a bobina, quer dizer, a 25 tá aqui, acho que você tá falando da simulação, né? Não. Bom, deixa eu ver. Sua voz tá abafando no microfone. Tá, não, é que eu tô com a mão aqui. É que pra mim é a slide 25, que mostra as correntes entrando e saindo. A figura 19. 19? Não, mas 19. aí lá atrás. 19. Desses exemplos aqui? Isso. 23, a 24. próxima. Tá vendo em cima e embaixo tem uma parte. Faltou. Agora que eu. Faltou aqui. É que eu estudo áreas de máquinas, então eu vi isso aí. Mas como eu deixei ser livre, era para eu ver, né? Você mandou para mim, mas como eu deixei ser livre, eu falei assim, não, mas deixa ele apresentar, depois eu vejo. Mas corrigindo, ele tá falando aqui, era para ter outro parzinho. Tá faltando um. Mas eu sei o que aconteceu, eu acho que se você usou como base o software, quando você seleciona, ele some essa bolinha. Esse aqui não é no software, não, eu joguei no Photoshop e montei. Não, mas você usou como base o software ou não? Não, porque você usou como base alguma coisa. Não, aqui o que entra e sai é aquilo que a gente tinha modelado junto, lembra? Não, eu desenhei para você tudo. Aí eu coloquei aqui, mas aqui eu que desenhei e não vi que eu esqueci de pôr a bolinha aí. Não, cagada minha mesmo. Mas assim, de resto tá bom, eu anotei o pessoal falou, é interessante, tudo que eles falaram tá anotado aqui. Agradeço o espaço, tá? A gente agradece até a ajuda, né? Se realmente tiver a possibilidade de usar outro software de elementos finitos do IF São Paulo, e se for possível, agradeço. Se precisar de alguma documentação para liberar isso, tá? Só falar, eu entrar em contato com o Adriano, ele fala comigo. E obrigado por tudo. Eu achei muito legal a iniciativa de deixar outras pessoas de outras instituições apresentar esse seminário. E tendo algum trabalho no ramo, eu vou tentar apresentar também. Certinho? Obrigado, viu? Legal, André. Nós que agradecemos. Muito bom ter vocês com a gente aqui.
Quer falar mais alguma coisa, Adriano? Queria agradecer, na verdade, novamente a oportunidade de estar aqui. É bom estar participando do grupo, porque tem muito feedback e, assim, a gente não tem essa dinâmica na faculdade. Inclusive, o grupo serviu de inspiração. Eu falei com o coordenador de pesquisa, sugeri fazer algo similar. Toda sexta-feira, cada 15 dias, juntar o pessoal para apresentar trabalho, porque eu acho que isso ajuda muito na melhorar a qualidade dos trabalhos na instituição. Com certeza. Então, isso eu acho que é um ponto extremamente positivo. Vocês abrirem essa oportunidade para quem é de fora poder apresentar é muito bacana. Então, eu tenho muito a agradecer vocês por isso. E a Isabela, que é tipo o mini terrorzinho de você. Que isso, gente? Feedbacks ótimos também. Olha sua fama aí, Isa. Pois é, que absurdo. Não sei quem começou a denegrir sua imagem aqui. Pois é, Dando um bom Adriano. sentido, dando um bom Quem sentido. fez isso? Obrigada, Adriano. Feliz de ajudar. O Bruno está sempre presente também, eu vejo que ele tem bastante conhecimento sobre dinâmica orbital, então em algum momento eu vou tirar algumas dúvidas com ele, se ele estiver disposto. Pois é, eu queria Com colocar certeza. que eu estou sendo injustiçada, tá bom? Porque eu acho que o Bruno também igual que eu. O Bruno, ele tá seguindo o seu rastro aí, Isa. Você tá fazendo a formação dos terroristas do E2 Tive bons professores, né, Isa? Rafael, agradeço também pela ajuda que você me deu, algumas orientações lá no WhatsApp. E eu acho que é isso, pessoal. Legal, Adriano. Então, acho que podemos encerrar. Agradeço todo mundo aí pelas perguntas, ao Adriano pela apresentação. Vamos nos falando. A gente se vê na próxima sexta-feira com a apresentação do nosso chefinho. Então, todos aqui presentes, hein? Bom final de semana para todo mundo. Gente, Até mais. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Obrigado. Parabéns, Adriano.